Fala, futuro policial militar de Minas Gerais! Eu sou Igor Lopes e você está no canal MyLink Cursos. Hoje eu vou fazer com você um plano de estudos completo para a reta final. Plano de estudos que eu utilizei e que me rendeu 2 aprovações no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Lembra de se inscrever no canal e de curtir o vídeo e vem comigo para a tela do computador. Eu vou deixar o link deste conteúdo na descrição e no primeiro comentário fixado. Antes de começar, eu peço que você arrume o caderno e uma caneta para anotar o passo a passo que eu vou te passar. Então vamos para as considerações iniciais. Você tem que ter em mente que essa preparação é para a reta final, não é uma preparação para longo prazo. Então você tem que ter um nível de dedicação maior. Para quem foi idealizada esta reta final? Esta reta final foi idealizada para os concurseiros que são iniciantes, aqueles concurseiros que não têm experiências em concurso ou que já fizeram um concurso, mas nunca se planejou para um concurso. Para os concurseiros também que estão se iniciando, estão começando a se preparar para o concurso. E também esta reta final é para os concurseiros que são intermediários, aqueles que têm experiências em concurso, para aqueles que já estão estudando, já estavam esperando o concurso da PMMG, mas eles estão precisando de otimizar a sua preparação, de ideias, de estratégias para que eles consigam ter um melhor aproveitamento do estudo. Qual é o intuito deste conteúdo? O intuito deste conteúdo é te ajudar na sua preparação, é trazer uma estratégia baseada na minha experiência, baseada nas experiências dos mentorados. Eu faço mentorias em particular e tenho mentorado que tirou no último concurso 47 questões de 50. Segundo ele, colocou uma questão errada no gabarito, ou seja, 48 questões de 50. Então, esse planejamento para a reta final me rendeu 2 aprovações para o concurso da PMMG, rendeu aprovações para os mentorados e hoje eu estou aqui com o intuito de te ajudar na sua preparação ou somar para a preparação que você já desenvolveu, com estratégias, dicas e ideias. O que é uma reta final? A reta final é um sprint de corrida. Nós podemos comparar com sprint de corrida. É aquela fase que o corredor está próximo à chegada, está visualizando a chegada. É onde ele mais se esforça, é onde ele tranca a respiração ali e dá o melhor dele, coloca todas as energias no final da corrida. Então nós estamos na reta final. Outro ponto importante também é o seguinte: o plano de estudos que eu desenvolvi, ele é flexível, tendo em vista que cada concurseiro tem uma forma de aprender. 90% do que eu te passar aqui vai te servir. Uma coisa ou outra que você praticar e você não se adaptar bem, você vai fazer aquilo que é melhor para você e não o que é mais cômodo, beleza? O que é melhor para você é o que produz para você um melhor resultado, começando do jeito certo. O primeiro passo que você deve fazer é baixar e estudar o edital. Muitas pessoas começam a se preparar para o concurso da Polícia Militar, começam a estudar sem sequer conhecer o edital. O edital, ele é o manual de preparação para o seu concurso. É nele que tem as informações essenciais que vão te auxiliar em todo o certame. Então, a primeira coisa que você deve fazer é baixar e estudar o edital. Ficar atento quanto às principais datas, os requisitos, as informações que são inerentes a você, as tabelas, as cidades, as vagas. Então você tem que saber de tudo isso. Imagina o seguinte: você está estudando para o concurso da PMMG, não observou o edital, não ficou atento às retificações do edital no site da CRS. Eu vou deixar o link lá para você ficar atento a todos os trâmites do certame. Começou, foi fazer a prova e por causa de um detalhe ou outro você é desclassificado. Então
Então, é de suma importância você conhecer o edital. Depois que você estudou o edital, que você entendeu o edital, que você dominou o edital, o segundo passo é você ter em mãos o programa de matérias ou conteúdo programático, que é o anexo B do edital da PMMG. Você deve conhecer o programa de matérias. Por quê? Porque você vai estudar apenas o que o programa de matérias traz em seu rol de disciplinas. Você não pode estudar conteúdo que não contempla o seu concurso. Fique atento quanto a isso. O terceiro ponto a se analisar é o seguinte, é fazer uma análise. Você deve fazer as últimas provas da PMMG, principalmente a prova de 2023, porque essa prova inovou e ficou diferente das últimas provas. Você deve analisar as últimas provas só para você ter uma ideia de como a banca aborda os conteúdos na prova, tentar traçar o perfil da banca, a maneira em que ela dá as ordens e os comandos da questão. Mas você deve fazer a última prova do concurso da PM de 2023. Daí você pergunta, Igor, mas eu não estudei para essa prova. Ou Igor, eu já fiz essa prova. Faz a última prova da PMMG. Sabe por quê? Fazendo essa última prova, você vai ter um norte na sua preparação. Muita gente começa a estudar o conteúdo, começa a se planejar sem um norte para poder seguir, sem conhecer a banca, sem entender como é que a banca vai abordar os conteúdos de português, os conteúdos de direito, os conteúdos de RLM, os conteúdos de literatura, os conteúdos de inglês. Então a pessoa estuda sem ter um norte, sem saber para onde ele vai. Espera que o curso que ela está fazendo guie ela cegamente, e isso não existe. Analisando as últimas provas e fazendo necessariamente a última prova do concurso soldado da PMMG, você vai ter esse norte. A sua preparação vai ser objetiva, vai ser otimizada. Quando você abordar os conteúdos dentro da disciplina, você vai saber destacar o que realmente é mais importante e que tem chance de cair na sua prova. O quarto ponto, e não menos importante, é escolha o seu material de estudos. Eu vou deixar aqui para você na descrição e no comentário fixado um curso que é custo-benefício para a Polícia Militar de Minas Gerais. Você não precisa pagar R$1.000, R$1.200, R$1.300 em um curso para poder estudar para o concurso da PMMG. O curso que eu indico para você, ele é um custo-benefício. Quando eu fui fazer a prova, eu não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu estudei alguns cursos e eu separei para você um curso que tem videoaula objetiva, que tem um conteúdo, um PDF que é autossuficiente. Eu vou explicar e isso é fundamental. Outro ponto que você deve ter no seu material de estudos, um caderno de revisões. E por que eu coloquei caderno? Veja bem, dá para fazer no Word ou nos documentos do Google? Dá. Mas você tendo um caderno, você escreve, e escrever é um estímulo fundamental para o estudo. Você tendo estímulo diferente do que apenas ler ou digitar, ajuda a reforçar o seu foco e torna a sua aula mais dinâmica. Tem muita gente que tem dificuldade de focar. Então, dentro de uma mesma aula, essa pessoa ela vai ler, vai assistir, vai escrever e desenvolver o seu caderno de revisões. Então, é importante você ter um caderno. Você fala, Igor, não tem dinheiro para comprar caderno. Igor, eu não tenho caderno aqui agora. Poxa, tem um monte de caderno velho na sua casa. Rasga aquelas folhas que você não usa e pega o caderno e começa a escrever. É fundamental você fazer isso. Se não houver outra alternativa, você pode começar a fazer no Word. Mas eu indico escrever, ter esse feedback diferente contribui muito para o seu foco. Outro ponto importante que você deve ter é um banco de questões focado
focado no concurso da PMMG. No material que eu vou deixar para você na descrição ou no primeiro comentário fixado, tem um link para o banco de questões de provas da PMMG. Tem a última prova que você deve fazer e tem as outras provas internas. Tem a prova do CFO, entre outras. Mas, Igor, minha prova é para soldado. Eu sei, mas tem questões lá das outras provas que vão te servir. Questões de português, questões de direito, questões de matemática. Então, você pode usar dessas outras provas essas questões. Lembrando que é fundamental você ter questões da CRS. O que é a CRS? É a banca da PMMG, beleza? Outro ponto fundamental é você também ter os simulados. No início da sua preparação, não tem necessidade de você adquirir simulados, mas faltando ali pelo menos um mês da prova, é bom você fazer entre 4 e 5 simulados, bem feitos. Eu deixei separado aqui estes materiais que vão te ajudar. Eu tenho certeza, os alunos que eu indiquei esse material falaram que é um material bem objetivo, que não é aquele material extensível que fica enrolando, que aborda corretamente os conteúdos da prova. Então vamos para a análise da prova objetiva. São 50 questões no total. A duração da prova é de 3 horas, ou seja, 180 minutos. Eu separei 30 minutos para você preencher o gabarito, que é em torno de 15 a 20 minutos, com calma, sem pressa, e para outros imprevistos. Que imprevistos são esses? Ir ao banheiro, beber uma água, dar uma respirada. Então você tem uma média de 3 minutos por questão. Lembrando que as questões da PMMG na última prova foram questões extensas, com muita leitura. Então isso pode variar um pouco. São 20 questões de português, são 10 questões de RLM, 10 questões de direitos humanos, 5 questões de literatura e 5 questões de inglês. Ou seja, 40% da sua prova é português. E está aqui uma das disciplinas mais importantes para o seu concurso, que é português, também RLM e noções de direitos e direitos humanos. Um ponto a se destacar em português é o seguinte, é que a CRS cobra muita questão de interpretação. Na verdade, a prova da PMMG requer uma interpretação do candidato mais aguçada. As questões, elas são bem elaboradas. Dentro dos direitos, noções de direitos, na última prova, na análise que você fez dessa última prova, você percebeu que as questões de direito relacionadas a direito constitucional foi com maior peso. Por isso que eu falo que a análise, principalmente da última prova, vai ser o norte na sua preparação. Agora nós vamos falar do cronograma de estudos e eu quero que você preste bastante atenção aqui. Como vai funcionar o seu cronograma de estudos? O seu cronograma de estudos vai funcionar em forma de ciclo semanal de estudos. O que é um ciclo semanal de estudos? Ele é um ciclo de estudos ininterruptos. Ele não está preso nos dias da semana. Olha aqui para você ver. O dia 1 pode ser na terça, na quarta, qualquer dia. Vamos supor que no dia 1 você estudou 2 horários de português. Não conseguiu estudar literatura e inglês. No dia 2, em vez de você estudar RLM, você vai começar estudando a partir das matérias que você não conseguiu estudar. E assim sucessivamente, você vai passando pelas matérias, beleza? Eu estabeleci para você aqui um cronograma de estudos exemplificativo, mas se eu fosse me preparar para este concurso, eu me prepararia dessa forma. Lembrando que o seu cronograma, ele deve ser flexível. Você começou a estudar o cronograma aqui, então você vai adaptar. Ele não é permanente. Ele não é assim até o dia da sua prova. Você pode adaptar, trocar horários. Você vai fazer com que o seu cronograma atenda às suas necessidades. Então você deve ser flexível. Não conseguiu estudar direito? Adapte o seu cronograma para estudar em outro horário. E você deve ser constante com seus estudos. É uma reta final, você não pode perder tempo. Outro ponto importante é o seguinte, presta atenção. A disciplina
disciplina, ela é mais relevante que a motivação. Veja bem, não estou te falando que motivação não é necessário. Motivação é necessário, mas a disciplina, ela é mais relevante. Olha um quadrinho aqui que eu quero te mostrar que foi fundamental para mim. A motivação, ela é necessária para iniciar um projeto. Nesse caso, o seu plano de estudos. Ela faz com que você consiga ter força para começar algo complexo. No entanto, a motivação, ela é curta, ela tem um período menor do que a disciplina. Olha aqui o exemplo do gráfico. Você começa com a motivação, poxa, tô animado demais, saiu o concurso, meu Deus, tem que estudar, aquela correria, mas depois o que vai te fazer manter os seus estudos, o seu compromisso é a disciplina. Se você estiver mal, estuda. Se você estiver bem, estuda. Não dependa somente da motivação para cumprir com seus objetivos. A disciplina vai fazer você chegar nos seus objetivos, na tão sonhada aprovação. A quantidade, ela é menos relevante que a qualidade. A qualidade, ela é mais importante do que a quantidade. Eu vou te dar um exemplo. Na minha preparação, eu fazia faculdade, estudava para TCC e na época não tinha ChatGPT para ajudar. A minha faculdade era em outra cidade. Eu estava extremamente sedentário. Eu não conseguia fazer uma barra, então eu tinha que praticar o TAF, ou seja, eu tinha muitos afazeres. Eu conseguia estudar em torno de 4 a 6 horas por dia, mas tinha dia que eu só conseguia estudar 2 horas líquidas. Teve um amigo meu que preparou junto comigo, que teve dia dele estar estudando cerca de 12 horas, só que eu prezei pela qualidade. Eu não consegui bater o edital completamente. Eu vi em torno de 80% do edital da PMMG. Esse amigo que preparou comigo conseguiu bater o edital 2,5 vezes. Resultado final, eu fui aprovado e ele não. A qualidade nos estudos é mais importante do que a quantidade. O seu objetivo é bater o edital? Sim, um dos objetivos. O maior dele é ser aprovado. Tudo que você for estudar, estude com qualidade. Se você não conseguir bater o edital, não tem problema. Dê o seu melhor para conseguir. Mas se não conseguiu, não tem problema. É melhor você levar aquilo que você assimilou e aprendeu para a prova do que você levar conhecimentos que não são ricos em detalhes. Outro ponto também, que a sua postura tem que ser um estudo ativo. No seu cronograma de estudos, no dia 7, eu separei esse dia 7, que não é domingo. Você deve lembrar que é um ciclo semanal, não está preso no dia não. Eu separei no dia 7 3 alternativas. Ou você pode pegar as disciplinas em que você tem mais dificuldade, ou você pode voltar no dia 1 e seguindo seu ciclo de estudos, ou se você tiver ali faltando 30, 40 dias para fazer a prova e já estiver bem avançado no conteúdo, você pode deixar este dia para fazer simulado. Então, você vai fazer aquilo que for melhor para você, aquilo que atenda à sua necessidade, à sua realidade no seu estudo particular. Uma dica fundamental é que você deve estudar para essa reta final no mínimo 4 horas líquidas, mais as revisões diárias. Essas revisões aqui, todo dia você vai fazer revisão. Eu vou te explicar como fazer essas revisões, beleza? Então, você deve estudar no mínimo 4 horas. Igor, não tenho tempo. Cara, você tem sim. Você pode estudar 2 horas à noite, 2 horas de madrugada. Lembrando que é uma reta final, meu irmão. Você não pode perder tempo. Você tem que estudar pelo menos 4 horas, mais um tempo dedicado às suas revisões diárias. Outro ponto importante é o seguinte: estudar no máximo 8 horas líquidas. Mas Igor, eu tenho tempo livre, eu tenho mais tempo. Cara, não estuda mais do que 8 horas líquidas. Lembrando que hora líquida é hora efetivamente estudada, tá? Não é aquela hora que você começou a estudar, aí para você ver o Facebook e para... Não, isso aí não existe. É você estudou, soltou o cronômetro, parou de estudar, interrompeu o estudo, pausa o cronômetro. Então, 8 horas líquidas vai te tomar no mínimo 12 horas do seu dia. E estudar no máximo 3 disciplinas. Eu gosto de estudar
2 disciplinas. Mas nesse caso, no máximo 3 disciplinas. Por que não mais, Igor? Porque quanto mais disciplinas você vai estudando, requer uma maior organização, requer também um maior tempo e você vai ter que se esforçar para poder planejar isso. A sua hora-aula ela pode variar de 50 minutos a 1 hora. E esse tipo de estudo ele é focado no método Pomodoro. Você vai estudar a sua hora-aula, que é 50 minutos, descansar ali, ter um intervalo de 10 minutos e estudar a sua segunda hora-aula. Lembrando que você pode ser flexível dentro desse estudo. Vamos supor, vai ter dia que você não vai render. Aí você estudou 30 minutinhos, 25 minutinhos, poxa, não tô rendendo. Faz a sua pausa de 10 minutos ali, não menos que 10 e não mais do que 15 minutos e volta a estudar. A cada 4 horas estudada, pausar cerca de 30 minutos a 1 hora, pelo menos, tá? Veja bem, eu vou te dar uma dica aqui que é fundamental. Tem gente que fala, eu vou estudar 10, 12 horas no dia. Cara, não funciona. Já ouviu falar do burnout? É você cansar sua mente de forma exagerada. Você precisa dormir bem. É lógico que na reta final, às vezes, você não tem tempo. Então, tente dormir entre 6 a 8 horas por dia. Porque eu já vi professor de concurso grande falar que você dormir 2, 3 horas, 4 horas é o suficiente. Não! Dormir é importantíssimo. Dormir vai fazer com que você descanse a sua mente. Você precisa de energia mental para poder continuar estudando. Exemplo, a pessoa estuda 10, 12 horas num dia, dorme mal e no outro dia quer estudar mais 10, 12 horas. Você não vai render assim, você precisa descansar a sua mente. Não inventa moda, não cai no conto da carochinha. É bonito demais viver só de motivação, meu amigo, mas eu quero ver você fazer isso com disciplina. Você precisa descansar a sua mente. Não precisa estudar mais do que 8 horas líquidas. Não precisa, você não dá conta. Você vai desgastar no primeiro dia, vai cansar. No segundo dia você vai se arrastar. No terceiro dia você vai ficar num fio da conta d'água. Daí em diante é de ladeira abaixo. Você não vai conseguir estudar. Você vai ficar se sugando além do necessário. E outra coisa, a sua mente já vai estar cansada. Então, olha que interessante que eu já fiz aqui para você. A primeira hora do seu dia está com as matérias mais importantes do seu concurso. Olha aqui, ó. Então não adianta você ficar fazendo loucuras. Então vamos prosseguir. Como estudar para a reta final? Você vai priorizar o seu material escrito, o seu PDF, o seu material de revisão, o seu caderno de revisões, a letra da lei e as questões. Você deve recorrer à videoaula apenas para sanar dúvidas em pontos específicos do seu conteúdo ali da aula, ou caso a sua interpretação da aula, a sua aula de maneira geral, for ineficiente. O planejamento para uma reta final, você não deve ficar perdendo tempo com videoaula. Eu não estou falando aqui que a videoaula não é importante. Ela é importante. Só que você está numa reta final, então o seu estudo ele tem que ser mais objetivo possível, desde que seja com qualidade. Então você só vai recorrer à videoaula apenas para sanar a sua dúvida ali numa questão de português, de matemática. Lembrando que o feedback que eu tenho dos alunos é que em matemática, muitos deles têm dificuldade e não conseguem, lendo apenas o PDF, resolver as questões. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Eu vou ver a videoaula. É normal. Você só vai recorrer à videoaula para resolver esses 2 pontos aqui, beleza? Não tem segredo. Você não vai ficar perdendo com videoaula à toa. Se você já estudou português, você tem contato com português, poxa, você vai vendo videoaula para quê? Você leu ali o PDF, você entendeu, você fez as questões, você tirou nota nas questões, você teve um aproveitamento nas questões. Para que você vai ficar perdendo tempo com videoaula? Agora, não consegui entender esse ponto não. Vai lá na sua videoaula, no seu curso e vai lá no ponto específico onde o professor fala. Agora nós vamos falar do planejamento
funcionamento da aula. Como vai funcionar a sua aula, aqueles 50 minutos estudados? Lembrando que se sua aula for de direito, vai ter aqui a letra de lei. Se a sua aula não for de direito, não vai ter a letra de lei. Então vamos lá. Começou a sua aula. O que você vai fazer? Você vai pegar a letra de lei que você vai estudar e vai ler a letra de lei, buscando interpretar o que essa letra de lei diz. Depois você vai para o PDF. Nesse PDF vai abordar todos os conteúdos importantes relativos à sua aula. Você vai estudar o PDF, vai marcar, vai dar uma atenção especial aos detalhes. Depois, se houver necessidade, você também pode recorrer à videoaula. Por que eu coloquei em cinza aqui? Você só vai recorrer à videoaula se houver necessidade. Não houve necessidade, você vai para as questões, você vai praticar suas questões. Lembrando que o seu material de revisões, ele vai conter as principais informações de cada tópico estudado. Não é para você ficar copiando apenas, você vai montar o seu material de estudos. Eu vou explicar separadamente aqui cada tópico, te dando dica e estratégia para você ser eficiente na sua aula. Como estudar a letra de lei? Leia atentamente a letra da lei. Fique atento aos detalhes, pontuação e palavras. Procure entender o que se lê. Não faça uma leitura atropelada. Veja bem, quando você vai ler a letra da lei, a legislação referente à sua aula, tem pessoas que lê resmungando, não respeita as pontuações, as palavras com ênfase. É aquela leitura de gente apressada, é uma leitura que você não aprende, é uma leitura que você não absorve o que você está lendo. Então leia com calma, leia com eficiência. Se for possível, pesquise o significado das palavras que você tenha dúvida. A pessoa que não tem contato com a letra de lei, nunca estudou a letra de lei, vão surgir várias dúvidas. Então é necessário que ela pesquise de forma objetiva as dúvidas. Lembrando que você deve deixar a aula fluir, não ficar interrompendo a aula toda hora. Uma dica importante no concurso da PMMG: a legislação, em se tratando a Constituição Federal de 88, não vai abordar ela toda. Fica atento apenas o que vai ser cobrado. São alguns títulos, alguns capítulos e algumas seções. Vai ali no programa de matérias e destaca as leis que você deve estudar. Destaque, marque os pontos importantes ou mais relevantes da lei. Eu trouxe aqui um exemplo para você. No artigo 1º, dos fundamentos, no primeiro título aqui da Constituição Federal. É só você digitar na internet que você vai achar. A República Federativa do Brasil, formada pela União, indissolúvel. O que é indissolúvel? Aquilo que não se dissolve, aquilo que não se separa, dos estados, municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como que fundamentos. Então, quando você for estudar a lei, fique atento aos detalhes, faça marcações, não leia de forma atropelada. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e por aí vai. Faça leituras constantes da lei. A repetição constante e com qualidade ajuda na fixação. Essa repetição, essa revisão que você faz da lei é que vai fazer você lembrar no dia da prova. Não é apenas uma decoreba. Você vai ler, você vai interpretar a lei e entender aquilo que será cobrado na prova, os pontos importantes e relevantes da lei. Leia apenas o que está no seu programa de matérias. É o que eu falei. Vai lá, tem o programa de matérias em mão. Aproveite os intervalos da faculdade, do trabalho, do horário de almoço, ônibus e etc. Até o número 2. Está no banheiro ali, estou no intervalozinho. Já cumpri com o meu
cronograma, tô no intervalo, vou dar uma lida na letra de lei, vou ler os livros que eu tenho que ler em literatura, entendeu? Então o seu tempo ele tem que ser otimizado. Como estudar o PDF? O primeiro ponto aqui e mais importante é que o seu PDF ele tem que ser autossuficiente. O que é isso? Muitos cursinhos colocam PDFs, às vezes, que não abrangem o conteúdo de inteiro teor que vai cair na sua prova. E acaba que você fica refém da videoaula. Tem cursinhos que fazem isso de interesse próprio, entendeu? Para você ficar preso à videoaula. E isso não pode acontecer, ainda mais para uma reta final. Você precisa de um PDF autossuficiente, PDF que você consiga ler, entender e estudar. Você deve estudar o PDF com o conteúdo da aula, não apenas o slide do professor. Tem cursinhos que disponibilizam o slide do professor. Esse slide ele é muito objetivo. Ele vai te servir para fazer os seus flashcards, que eu vou ensinar você a fazer eles no caderno. Então, o seu foco é no slide. Você pode pegar ali o slide do professor para fazer ali tópicos para se resumir ou fazer os seus flashcards, suas perguntas e respostas. Verifique se o PDF da aula está completo e atualizado. O curso que eu te indiquei está completo e atualizado. Lembrando que você vai fazer esse processo aí no seu cursinho por amostragem. Não tem como você fazer isso tudo o tempo todo. Então você vai ficar atento nas dicas que o PDF fala, nos bizus e principalmente nos conteúdos que tem chances de cair na sua prova. É daqui que você vai tirar e montar o seu material de revisão. Você vai fazer marcações, anotações, pontos importantes ou mais relevantes do conteúdo. Como montar o seu caderno de revisões? O primeiro ponto é escrever apenas o necessário. Você não deve fazer do seu caderno de revisões material de cópia. Quando você copia algo, você não está absorvendo. É uma função automática do seu cérebro. O seu caderno de revisões não é um caderno de cópia. Não copie a letra de lei ou o PDF. Tudo que você for colocar no seu caderno, mnemônicos, a lei, PDF, dicas, entre outros, absorve o conteúdo e escreva com as suas palavras, de acordo com a sua interpretação. Por isso que é importante você ter o caderno de revisões, onde você obriga o seu estudo ser ativo. Não é só copiar, você não pode apenas copiar os conteúdos da aula. Faça o seu estudo ser dinâmico dessa maneira. Então, caso necessário, faça suas anotações, suas dicas, ressalvas, mnemônicos, de acordo com a sua interpretação, com as suas palavras. Eu dei uma dica aqui de como você pode montar o seu caderno. Aula 1, princípios fundamentais do direito constitucional. Então, meu caderno foi montado dessa maneira. O dia que eu fiz a aula foi o dia 25. Isso aqui é um exemplo. Eu anotei o dia que eu fiz a aula que eu estudei, a parte se houver uma aula ou mais se tratando do mesmo assunto, e eu anotei as revisões, ou seja, a revisão de 24 horas e a revisão programada e as demais revisões. Eu vou explicar para você como fazer essa revisão. E aqui eu trouxe um exemplo como que você vai montar o seu conteúdo. Você vai trazer para o seu caderno o conteúdo resumido de forma objetiva, contemplando todos os assuntos importantes e que vão cair na sua prova. Você vai fazer as suas anotações, os seus mapas mentais, você vai esclarecer as suas dúvidas, você vai colocar ali algum mnemônico que você quiser desenvolver para fixação e você vai fazer também, olha que interessante, você vai fazer também os seus flashcards no caderno, que é, em suma, e eu vou explicar melhor, que é nada mais nada menos de você pegar o conteúdo que você estudou, elaborar
elaborar questões a partir do conteúdo que você estudou e responder. Assim você vai exercitando a sua mente em cada ponto. Isso é fundamental. Outro ponto importante é você fixar o conteúdo estudado. Você vai desenvolver os seus mapas mentais, você vai fazer as perguntas e respostas com o conteúdo estudado em relação à sua prova, e para cada aula estudada você vai separar a parte final para suas anotações extras. Olha que interessante. A pessoa que já tem costume de montar um material de revisões, um caderno de revisões, sempre ela deixa um espacinho ali para colocar assuntos, para desenvolver questões, para desenvolver algum tipo de esquema ou um mapa mental para contribuir com o estudo. É necessário você deixar ali em torno de 10 a 15 linhas para que você possa, sempre que for revisar, completar e evoluir o seu material de revisões. Como estudar a videoaula? Aqui não tem muito segredo, só que da maneira que eu te falei, a videoaula ela acaba sendo um estudo ativo, porque você já leu a letra de lei, você já estudou o PDF e você vai recorrer a essa videoaula para sanar alguma dúvida. Ou seja, você já vai entrar na videoaula com o que você precisa dela. E isso é importante. Na maioria das vezes, as pessoas vão estudar um concurso, começa primeiro para a videoaula. Aí fica toda hora parando a aula, sem sequer saber onde serão as suas dúvidas. Olha que interessante. A forma correta de você estudar numa faculdade, numa aula, é você saber o conteúdo anteriormente à aula que você vai estudar, para que quando essa aula começar, você já tenha o assunto em mente e as suas dúvidas em pontos específicos. Assim você vai concentrar o seu foco naquilo que é mais importante e não vai ficar perdendo tempo com videoaula extensa. Você não deve ser um espectador da sua aula. Não é apenas assistir, é entender, é assimilar, é compreender, é exercitar. Evite de ficar vendo a videoaula de forma acelerada. Por que eu coloquei não é para você ver? É para evitar, porque tem professor que explica muito lento e acaba que você fica sem paciência. Então, evita de colocar, porque geralmente as pessoas que só gostam de ver uma videoaula de forma acelerada é que ela não está com muita paciência ou ela está com muita pressa. E para estudar, você não precisa ter pressa. É lógico que você não vai ficar delongando, mas a sua aula é o seu momento de preparação para o seu concurso. Ela é uma das coisas mais importantes do seu dia. Evite interromper a aula de forma desnecessária. Só faça interrupções se houver necessidade. Tem gente que o professor fala A, B, C, aí ele para e começa, para. Ele não consegue ter foco na aula. Toda hora ele interrompe a aula. Ele não consegue deixar a aula fluir. Por isso que é interessante você ver a letra de lei, você estudar o PDF para depois vir ver se houver necessidade a sua aula. Outro ponto importante que você deve ficar atento é que essa videoaula tem que ser compatível com o seu PDF e ela não pode inovar. É aquilo que eu falei. Você pegou o PDF, viu que o PDF ele está incompleto. Aí quando você vai ver a videoaula, ela está inovando, ela está trazendo conteúdo que não tem no seu PDF. Isso faz com que você fique dependente dessa videoaula. E isso não pode acontecer. Então fique atento quanto a isso aqui. Como estudar questões? É um ponto fundamental da sua preparação. Primeiro ponto, resolvendo questões. Você deve dar preferência para as questões da CRS, para a banca da PMMG. Eu deixei para você o link das provas anteriores e também você pode contratar uma plataforma de questões para poder te auxiliar e otimizar o seu tempo. Leia a questão atentamente. Nunca subestime uma questão. O que é subestimar uma questão? Vou te dar um exemplo. Questão 1 de direito constitucional. O candidato vai lá e leu a questão. Foi para a alternativa A, percebeu que não era a alternativa A. Foi para a alternativa B, percebeu também que não era a alternativa B. Leu a alternativa C, já marcou a questão sem sequer ler a questão D e foi para a próxima questão. Isso é subestimar uma questão.
questão. Nunca subestime a questão. Leia toda a questão antes de respondê-la. Fazendo isso, você vai aguçar o seu senso crítico na questão. Sempre tem uma ou outra questão que é parecida ou que você acha que as duas estão certas. Só que é nesse momento onde você vai perceber que só tem uma alternativa certa e então a sua mente vai se esforçar para buscar o conteúdo estudado. Então você vai desenvolver o seu senso crítico ao analisar, ao resolver essa questão sem subestimá-la. Fique atento quanto à pontuação e palavras relevantes. Lembra na dica que você deve fazer uma leitura completa e com qualidade? Então você deve ficar atento às pontuações, às palavras exceto, incorreto, salvo, indissolúvel, entre outras palavras importantes. Use sinais gráficos para poder identificar ou destacar as suas dúvidas ou palavras dentro da questão. Não demore muito numa questão. Aqui eu vou dar um exemplo da minha preparação. O primeiro concurso que eu fiz, quando eu fiz ali 18, 19 anos, foi o concurso do Corpo de Bombeiros. E eu tinha relativamente estudado para esse concurso. Na época, eu estava muito bom em matemática. Tinha uma questão lá que era muito fácil e que eu resolvia, e não achava uma das alternativas. Não tinha alternativa. Então, eu fiquei quase uma hora indignado, porque eu falei, poxa, eu estudei tanto matemática, eu sei essa questão e não estou conseguindo fazer. A média de questão que você deve ficar é 3 minutos. Eu fiquei quase uma hora, comprometeu toda a minha prova. Quando saiu o gabarito, essa questão já veio anulada, porque não tinha alternativa correspondente com a questão. Foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Então você deve, para resolver a sua prova, estudar a questão e ter um planejamento, ficar preparado para os intempéries que for vir. Eu trouxe aqui para você um exemplo bem fácil. A República Federativa do Brasil tem como que fundamentos. Olha a palavra importante aqui, fundamentos. Salvo. O que é salvo? Exceto. Ou seja, ela tem os fundamentos, exceto o que? Então, use os sinais para poder identificar, destacar os pontos importantes na sua questão. A soberania, poxa, a soberania é um dos fundamentos. A dignidade da pessoa humana, poxa, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos. O pluralismo partidário, aí você estudou, mas peraí, não é político não? Ou seja, você estudou da maneira com qualidade, você já identificou o erro. Aí, você continua lendo a questão D. Por que você vai ler a questão D? Porque você pode ser enganado, pode ter uma pegadinha aqui que você vai cair nela. Não subestime a questão. Questão D, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Tá tudo certo, então realmente é a questão C a correta. Você entendeu qual é a postura que você deve ter na questão? Quando você resolver a questão, o próximo passo é conferir o gabarito. Depois você vai julgar todas as alternativas. O que é julgar as alternativas? É saber o porquê que a A está certa ou está errada. É saber o porquê que a B está certa. É saber o porquê que a C está errada. É julgar a alternativa. Uma questão não serve apenas para verificar o seu desenvolvimento no conteúdo, o seu aproveitamento no conteúdo. Ela serve muito mais do que isso. Ela é uma fonte de estudos maravilhosa. Então são alternativas que você pode julgar. Dentro de uma questão, você pode desenvolver ela, trabalhar ela, estudar os conteúdos, analisar os conteúdos estudados na aula, entender os seus pontos fracos e fortes. Então, uma questão errada ou chutada deve colaborar com a sua aprendizagem. Veja bem, uma questão chutada na prova, se você não soube fazer questão, você chutou lá na prova e acertou, Brasil, amigo. Brasil, beleza. Mas no seu estudo, quando
quando você estiver estudando uma questão, você errar, ela deve colaborar. Você deve pegar essa questão que você errou, analisar e descobrir o porquê que você errou, julgar as alternativas. Se você chutou, também ela deve colaborar com a sua aprendizagem. Você deve pegar essa questão e estudar ela. Identificar o quê? Identificar os seus erros e os seus acertos, os seus pontos fracos e fortes no conteúdo estudado. A questão ela é fantástica para você analisar todos esses tópicos que eu te falei. Então, sempre que um tópico da disciplina terminar ou encerrar, faça questões. Vou dar um exemplo, a aula de crase. A aula de crase, talvez no seu cursinho, como é uma aula um pouco mais extensa, ela pode ser duas aulas, aula 1 e aula 2. Se na aula 1, no seu PDF, não tiver uma questão, ou você não tiver alguma questão que aborda a aula 1, quando você fazer a aula 2, você não pode passar para a aula 3 sem ter praticado o tópico estudado. Você não precisa sair fazendo questão igual louco, não é isso. Tudo é com o quê? Com estratégia, com planejamento. Exemplo, aula 1 não tem questão? Beleza. Aula 2 também não teve questão? Poxa, eu encerrei o tópico de crase, eu tenho que fazer questões. 10, 15, 20 questões no máximo. Mas eu não posso ir para outra aula, uma aula 3 em diante, sem ter feito questões. Agora nós vamos falar do seu planejamento da revisão. A sua revisão, ela tem que ser rápida, objetiva e principalmente com qualidade. A revisão é que vai fazer você lembrar dos conteúdos estudados no dia da prova. Tem muita gente que bate 2, 3 vezes o edital, vai vendo todas as aulas de português até a aula 23, sem sequer ir fazendo as revisões da aula. Quando ela chegar na aula 20, ela não lembra nem o que ela estudou na aula 1. Então a revisão ela é fundamental para que você lembre do conteúdo, para que você leve o conteúdo estudado para o dia da sua prova. A sua revisão, ela deve proceder da seguinte forma: a letra de lei, se for relacionada ao direito, o PDF, apenas os conteúdos específicos e importantes. Dentro dessa revisão, o mais importante aqui é o seu material de revisão. É ele que vai indicar como a sua revisão deve ser feita, o que deve ser estudado na revisão. Você vai montando ele. Então você começa ali pela letra de lei, dá uma lida na letra de lei, você vai revisando essa lei, você vai ali no PDF, observa os pontos mais importantes, confere o seu material já montado de revisão e vai para as questões. E aqui é um ponto importante. Vou dar um exemplo. Você fez na primeira aula 5 questões. Você errou dessas questões 2. Essas 2 questões que você errou, você deve fazer elas novamente e acrescentar outras 3 questões nessa revisão, porque assim você sempre vai estar revisando e fazendo questões. Então toda revisão que você fazer, você vai pegar ali a parte de questões, refazer as questões que você errou e acrescentar outras questões para contribuir com a sua aprendizagem. Agora nós vamos falar da revisão em si. O primeiro ponto da revisão, a revisão de 24 horas. Como que vai funcionar essa revisão de 24 horas? Essa revisão de cada aula, ela tem que ser uma revisão objetiva, igual eu falei, mas com qualidade, sem atropelar nada, com no máximo 15 minutos de cada aula. Veja bem, eu estou te passando muitas informações e no início é um pouco complicado você começar a praticar, mas eu tenho uma didática interessante para você observar. Você já andou de bicicleta de marcha e essa marcha estava no pesado e você teve que pedalar para poder sair do lugar? Lembra que você teve um esforço maior? Tudo que é novo, todo o planejamento, no início, ele é mais complicado mesmo. Mas com o processar das semanas, você vai se adaptando e otimizando o seu tempo, aplicando aquilo que é mais necessário, que te rende os melhores resultados. Então, a sua revisão, ela deve ser objetiva e com no máximo 15 minutos de cada aula. Se você estudar 4 horas aulas, a sua revisão vai te custar no máximo 1 hora. Exemplo, no dia 1 você estudou essas disciplinas. No dia 2 você vai fazer a revisão rápida e objetiva de cada disciplina estudada.
sem recorrer à videoaula. Lembra que na revisão não tem necessidade de recorrer à videoaula. É uma revisão. Você já entendeu, você sabe o assunto, você está relembrando e praticando questões. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Um dos segredos da aprovação está aqui. Revisão programada. Como vai funcionar a revisão programada? Eu trouxe um exemplo de língua portuguesa. Dentro do seu planejamento, dentro da sua aula, você vai fazer essa revisão programada. Não tem nada a ver com revisão de 24 horas. Isso aqui é outra revisão. Você viu a aula 1 de português, você viu a aula 2 de português, você viu a aula 3 de português, você viu a aula 4. Quando você for ver, presta atenção, a aula 5, você vai fazer a revisão objetiva do jeito que eu te ensinei da aula 1 e depois continuar na aula 5. Vai te tomar ali de 10 a 15 minutos, você começou com a revisão e vai continuar na aula 5. Quando você for fazer a aula 6 de português, você vai revisar a aula 2. Quando você for fazer a aula 7 de português, você vai revisar a aula 3 e estudar a aula 7. Quando você for estudar a aula 8, você vai revisar a aula 4 e assim sucessivamente. Esse tipo de revisão, somada à revisão 24 horas, fazendo questões, tendo um banco de questões atualizadas, você, antes de encerrar o conteúdo de língua portuguesa, você irá estudar, revisar e fazer várias questões, pelo menos 3 vezes de cada aula, meu amigo. Você vai ver 3 vezes a aula 1, 3 vezes a aula 2, 3 vezes a aula 3, 3 vezes a aula 4 e assim sucessivamente. Não tem como você esquecer no dia da prova. E se você conseguir bater todas as aulas suas de português, você vai continuar fazendo o quê? Na aula 1, fazendo as revisões. Aí você vai focar nas revisões e questões. Revisões, questões, revisões e questões, revisões e questões, e assim vai. Você nunca deixa de estudar. Você nunca deixa de estudar uma aula. Terminou o conteúdo programático ali? Você volta na aula 1 revisando e questões, revisando e questões, revisando questões. Igor, eu posso estabelecer um intervalo maior? Em vez de eu começar a aula 5, eu posso começar a aula 6 revisando a aula 1? Pode, você pode fazer isso. Fica ao seu critério, mas eu te recomendo mesmo que você faça esses 2 tipos de revisão. A revisão de 24 horas, ela é cientificamente testada. Ela serve para que você mostre para a sua mente, para o seu cérebro, que essas informações, que o conteúdo estudado, ele é importante. Então você deve fazer esta revisão. Eu sei que no início você pode ter um pouco de dificuldade, mas o videoaula está aí. Pausa, volta, anota. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Eu vou te responder. Tudo que eu tô te falando, você pelo menos tenta praticar. Vai ter alguma coisa ou outra aqui que talvez você não consiga se adaptar. Tudo bem, nem todo mundo é igual. Cada pessoa ela é particular na forma de aprendizagem. Mas eu te garanto que 90% aqui você vai conseguir praticar e vai te render os melhores resultados. Então, como vai ficar o seu planejamento da aula e da revisão programada? Ao iniciar sua aula, olha o cronômetro aqui, ó. Ao iniciar sua aula, você vai fazer a revisão da aula, igual eu te ensinei no slide anterior, e vai começar sua aula normalmente. Lembrando que você nesse tempo vai montando o seu material de revisão. Você vai começar pela letra de lei, vai recorrer ao PDF ali, estudar o PDF com qualidade. Se houver necessidade, vai na videoaula. Se não houver, você vai para as questões. Se houver, você percebeu que você está tendo alguma dificuldade, você vem, pode voltar na videoaula, no ponto específico da videoaula. Então é dessa forma. Ah, eu estou na aula 5, eu vou começar fazendo a revisão programada da aula 1. Aí depois eu vou estudar a minha aula 5. Vou estudar a aula 6, eu começo a fazer revisão programada da aula 2 e assim sucessivamente. E agora nós vamos para o nosso último passo, como fazer simulados. Você percebeu que eu estou pegando a sua mão e estou esmiuçando cada detalhe aqui neste conteúdo? Então, por favor, lembra de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Tá dando um trabalhão danado
mas eu tô fazendo isso de coração. Eu quero que você seja aprovado neste concurso. E se você conseguir, e eu espero que consiga, entre em contato comigo, eu quero conversar com você. É muito bom saber que eu te ajudei. Então vamos lá. Para fazer simulado, nós temos alguns quesitos. O primeiro quesito aqui, 60% do programa de matérias ou nos últimos 30 dias ou 35 dias que antecedem a prova, você fazer entre 4, 5 ou 6 simulados. Você pode fazer um simulado por semana. O que adianta você? Começou agora, você não viu nem 10% do seu programa de matérias começar a fazer simulado. O que esse simulado vai te servir? Não tem necessidade. Agora, se você atingiu 55, 60 ou 70% do programa de matérias, você pode começar a fazer simulado se você quiser. Agora, o que é mais importante, nos últimos 30 dias que antecedem a prova, você deve fazer simulados, tá? Que vai te ajudar no quê? Na gestão do tempo, entre outros assuntos. Você tem que simular, procurar simular o seu dia de prova, a sua organização no dia da prova. Você deve, nos seus simulados, de forma prioritária, priorizar as questões da CRS, as mais recentes ou atualizadas. Monte os seus simulados se baseando nas mesmas regras e conteúdos da prova, que é o quê? 50 questões, 3 horas de duração, que é os 180 minutos, separe 30 minutos para o gabarito e outros imprevistos. Para preencher o gabarito é 15 minutos ou uns 20 minutos, beleza? E são mais ou menos em torno de 3 minutos por questão. Não fique com a cabeça complexada. Pode ser um pouquinho menos ou pode ser um pouquinho mais, mas eu não quero que você garre na questão. Outro ponto importante aqui. Quando você for fazer o seu simulado, você vai ligar o seu cronômetro e não pause o seu cronômetro se for beber água, se for ir ao banheiro ou outra coisa importante que você for fazer. Utilize as mesmas regras de como estudar a questão. Lembra que eu te ensinei como estudar uma questão, como obter os melhores resultados, o melhor rendimento de uma questão? E saiba no dia da prova que é diferente. Uma coisa é você estudar a questão e outra coisa é você no dia da prova estar resolvendo as questões. São diferentes. Diferenciar o que fazer ou o que não fazer no dia da prova. Tudo isso você tem que usar as suas estratégias e as suas técnicas. Se for possível, faça em um ambiente controlado. Eu sei que nem tudo é possível. Ou você vai na casa de um parente, de um tio, se tranca no quarto, principalmente nos simulados, tá? Se tranca num quarto, se você tiver seu quarto, e simule o dia da prova. Evite as interrupções desnecessárias, celular tocando, gente chamando. Quando você for estudar, eu acho que você deve saber disso. Quando você for estudar, cara, é o seu momento. Se não for a coisa mais importante do seu dia, é uma das coisas mais importantes do seu dia. Você está estudando para realizar os seus sonhos, para cuidar da sua família. Cara, é isso que aconteceu na minha vida. Então é importante. Então desligue o seu celular ou desative todas as notificações e chamadas. Então, meu amigo, eu espero muito ter te ajudado. De coração, deu um trabalho danado fazer esse preparativo para a reta final. Eu caminhei com você em todas as fases da preparação, porque eu acho necessário. Porque tem muitas pessoas que nunca se prepararam, tem pessoas que não sabem estudar uma questão, tem pessoas que não têm planejamento, tem pessoas que nunca entraram em contato com o direito, e eu precisei disso. E foi esse planejamento que me rendeu as 2 aprovações. E hoje, graças a Deus, a minha vida mudou. Eu realizei o meu sonho e eu espero de coração que você consiga realizar o seu. E outra coisa, se esse vídeo te ajudou, eu espero que tenha te ajudado, lembra de curtir, lembra de se inscrever no canal, me chama no WhatsApp, eu quero conversar com você, vamos trocar ideia. Tem alguma dúvida? Eu estou aqui à disposição. Os meus mentorados são meus amigos. Se hoje eu estou fazendo esse vídeo, é por causa deles. Eles estão lá me motivando. Cara, é muita emoção de falar isso, porque se eu estou aqui gravando esse vídeo, é por causa deles e é para eles e para você também. Então, mentorado, que você tá vendo o vídeo aí, muito obrigado, tá? Tem contribuição sua. Eu sou uma pessoa que gosta de gratidão. Eu não tô cobrando nada de você. Quero muito que você consiga passar nesse concurso para a sua vida mudar. Eu sei que a maioria dos concurseiros que tem condição financeira não vai ver esse vídeo e tá certo. Eu tenho condição de pagar os melhores coaches, os melhores cursos, tudo de melhor. Porque quando eu fiz o concurso da PM, eu passei dificuldades e só Deus sabe o que
que eu passei. Poucas pessoas me ajudaram. E quem sabe hoje eu sou uma dessas poucas pessoas que também está te ajudando. Então, meu amigo, um forte abraço. Olha esse versículo. Salve esse versículo no computador, tá? A fé em Deus que eu tive no Senhor mudou a minha trajetória. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, é quem vai com você no dia da prova. O segredo da minha preparação foi fé em Deus para resistir tudo o que eu passei. Eu vou fazer um vídeo e vou contar como que foi os meus preparativos. Você vai ver que não foi fácil. Foi muitos intempéries em todas as fases. Eu consigo te ajudar em todas as fases. Eu vivi cada fase da polícia militar até o curso. O Senhor, Ele vai com você. Essa é a minha fé. Tenha fé em Deus, cara. Vai dar certo. Ele não deixará e jamais o abandonará. O Senhor não vai te abandonar. Então, um forte abraço, que a posse esteja com você, que a vitória esteja com você.